Esses dois gráficos, eles são grandes auxiliares para entender o conceito de estabilidade atmosférica. Então, na atmosfera, tanto a pressão quanto a temperatura diminuem com a altitude, certo? Então, à medida que a gente ascende na atmosfera, a pressão cai, a temperatura também, a gente percebe isso até mesmo ao ascender morros e montanhas, seja de carro, seja escalando, né? A gente percebe que fica mais frio, e a temperatura cai, muitas vezes a gente sente isso, a pressão cai, muitas vezes a gente sente isso nos ouvidos. Então, esses gráficos aqui são de altitude e temperatura, mas o gráfico da esquerda, ele não mostra o que eu acabei de falar. Ele não mostra a queda de temperatura na atmosfera com altitude. Então, o que é que ele mostra? Ele mostra o comportamento da temperatura de parcelas de ar na superfície à medida em que elas ascendem. Então, eu tenho que imaginar, no caso aqui, duas parcelas de ar diferentes, todas duas inicialmente a temperatura de 10 graus centígrados na superfície, e ascendendo na atmosfera sem trocar calor com o meio externo. Certo? Então, esses gráficos dão o comportamento das suas respectivas temperaturas. Então, veja bem, à medida que a gente se desloca para a esquerda, a temperatura cai, né? E à medida que a gente se desloca para cima, no gráfico, a altitude aumenta. Então, todos os dois gráficos mostram diminuição da temperatura com a altitude. E por quê? Repetindo, a gente não está agora falando do ambiente, a gente está falando de parcelas de ar que ascendem. Elas também resfriam. Por que elas resfriam? Porque à medida em que elas ascendem, elas vão para ambientes de menor pressão, por isso elas se expandem. E ao se expandirem, o que elas estão fazendo é realizar trabalho sobre o meio, às custas da sua energia interna. Então, elas realizam trabalho, perdem energia interna e por isso elas se resfriam. Quanto mais deitado o gráfico, quanto mais próximo da inclinação horizontal, mais rápida é a queda de temperatura com altitude. Então, a gente vê a parcela seca tem maior diminuição da sua temperatura com altitude. Tem uma diminuição mais rápida da temperatura com altitude do que a parcela saturada. Por quê? Então, na parcela seca, o que a gente está vendo é simplesmente o reflexo da perda de energia interna por realização de trabalho sobre o meio, com a expansão se refletindo na temperatura. No caso da parcela saturada, o que acontece? Bom, à medida em que ela acende, ela se resfria. Como ela já está saturada, a cada resfriamento ocorre também queda da pressão de vapor de saturação, queda na quantidade de vapor de água que pode existir em equilíbrio com a água líquida. Então, a cada passo da ascensão, junto com a queda da temperatura que ela sofre, também ocorre condensação do vapor de água, de parte do vapor de água que ela contém. E quando o vapor de água condensa, ele libera calor latente. O calor latente dele é transformado em calor sensível para o ambiente. Ou seja, a parcela saturada acende, ela se resfria por causa de realizar trabalho sobre o meio e perder energia interna, mas é como se ela tivesse um aquecedor interno. Esse aquecedor é a liberação de calor latente. Por isso, ela se resfria a uma taxa menor. Isso pode ser visto pelo fato da inclinação dela ser mais próxima da vertical do que da parcela seca, certo? Então, ela vai resfriando menos rapidamente do que a parcela seca, mas aí já, à medida que a altitude vai aumentando, e as temperaturas caindo, ela vai contendo cada vez menos vapor de água, e por isso, no final, a inclinação dessa curva já é semelhante à dessa reta, porque a parcela já está secando, está quase seca. Então, como é que é o comportamento da maioria das parcelas? A maioria das parcelas não é nem completamente seca e nem é saturada à superfície. Então, ela não sendo saturada, não existe liberação de calor latente. Então, uma parcela não saturada, enquanto estiver não saturada, comporta-se como uma parcela seca. Portanto, a alteração de temperatura dela com altitude é descrita por essa curva. Então, as parcelas mais comuns, aquelas que não são nem totalmente secas nem totalmente saturadas, no início da sua ascensão percorrem esta curva de temperatura.
A partir do momento que elas saturam, elas passam a descrever uma curva paralela a essa, porém partindo do seu ponto de saturação. Então, na prática, as curvas de parcelas, das parcelas em geral, estarão sempre entre essas duas, né? Sempre entre essas duas. Sempre entre essas duas. Tá. Então, agora vamos para o gráfico da direita. Esse gráfico tem essas mesmas duas curvas, representando as quedas de temperatura de uma parcela seca e uma parcela saturada. Lembrando que todas as parcelas reais estarão com curvas compostas por junção das duas, né? A seca até o ponto de saturação e a úmida a partir daí, e sempre localizadas dentro desses limites. A gente tem aqui também outras 3 curvas, que são essas retas pontilhadas, rosa, vermelha, pontilhada. Então, o que elas representam? Essas curvas pontilhadas, agora sim, representam a variação da temperatura do ambiente com a altitude. Então, aí sim, seria você estar andando num carro e subindo, por exemplo, aqui uma altitude de 1 quilômetro, facilmente pode ser de alguma montanha, está subindo e medindo a temperatura do ar exterior, certo? Então, o que acontece? Se nessa curva mais deitada, ela com a inclinação mais próxima à horizontal de todas, ela tem a maior queda de temperatura com altitude, de todas elas. A queda da temperatura com altitude é mais intensa até mesmo do que da de uma parcela seca. Isso quer dizer que se eu tiver essa parcela, a superfície, e ela tiver qualquer pequena ascensão, ela vai sim resfriar, mas resfriar e ficar menos fria do que o meio, mais quente do que o meio. Então ela vai sim ter queda na sua densidade, mas ela vai sim ter diminuição da sua densidade. Inclusive, ela vai ter uma diminuição da sua densidade que é maior do que a diminuição da densidade sofrida pelo meio. Então, à medida que ela acende, ela se torna menos densa do que o meio em que ela está. E estando menos densa do que o meio, ela acende espontaneamente. Então, numa atmosfera com a temperatura caindo tanto assim com a altitude, é uma atmosfera altamente instável. As parcelas tendem naturalmente a acender, certo? Qualquer parcela, até as parcelas secas tendem a acender. Já essa outra curva representa um ambiente em que a temperatura cai lentamente com a altitude. Lentamente com a altitude. Então, mesmo as parcelas saturadas, que sofrem um resfriamento mais lento com a altitude, estarão mais frias e, portanto, mais densas do que o ambiente à medida que ascendem. Ou seja, essa ascensão não será espontânea, ela só vai acontecer se for forçada. Por exemplo, o ar sendo forçado por cima de um morro. Ou o ar sendo forçado a ascender por alguma condição dinâmica, né, que eu não vou explicitar aqui, mas acontece. Muitas vezes o ar é forçado a ascender por causa de alguma situação dinâmica na atmosfera. Mas espontaneamente não. Qualquer ascensão desse ar vai ter que vencer o empuxo negativo. A tendência dele é afundar, certo? E aqui, uma terceira curva pontilhada, reta pontilhada, a gente tem entre essas duas. Então, isso significa dizer que o resfriamento do ambiente é mais lento do que o de uma parcela seca. Ou seja, uma parcela seca não acende espontaneamente nesse ambiente, porque à medida em que ela acende, ela resfria mais do que o meio, sendo mais fria e mais densa do que o meio, e, portanto, tende a descer. Então, essa ascensão só vai acontecer se for forçada por uma situação mecânica ou dinâmica. Mas, se por acaso a ascensão da parcela houver algum mecanismo de forçamento, né, para a ascensão de uma parcela que é não completamente seca, e esse mecanismo de forçamento conseguir levá-la
a uma altitude em que a temperatura seja baixa o suficiente para ela saturar, então a partir daí ela segue por uma curva paralela a esta. E esta curva tem inclinação mais próxima da vertical do que a do ambiente. Então, a partir do momento que ela segue a curva da ascensão saturada, ela vai eventualmente, né, se ela conseguir ascender a altitude necessária, cruzar a curva do ambiente. Cruzar a curva do ambiente quer dizer que ela vai se tornar, a partir desse ponto, mais quente do que o meio, mais quente e menos densa, né? Então, por isso, a partir desse momento, a situação se torna instável, né? Instável no sentido de que a parcela vai tender a mudar o seu estado, vai tender a ascender espontaneamente por ser menos densa do que o ambiente. Então, por isso, esses três curvas são chamadas de ambiente sempre estável, estável contanto que a parcela não sature, e sempre estável.